Olá, meu nome é Sheldon e quando eu decidi pensar sobre a Era do Gelo, me lembrei da quantidade de vezes que eu já vi esse filme. Foi anunciado que a Blue Sky Studios vai fechar, o estúdio responsável por filmes como Era do Gelo, Robôs e O Touro Ferdinando, e isso é devido à compra da Fox pela Disney. E hoje estou aqui para me lembrar desses filmes e de como eles, de certa maneira, me marcaram e creio que também possa ter marcado boa parte do público, especialmente aqui no Brasil. O primeiro filme, de certa maneira, é bem simples, mas ao mesmo tempo poético. Ele conta a história de três personagens que, de certa forma, cada um deles é rejeitado pelo povo, pelo lugar onde vivem, ou por ser o único da sua espécie, ou por não ser de acordo com a sua alcateia, o seu grupo. E esses três personagens têm que se juntar para levar uma criança perdida até a sua família. E durante essa jornada temos questões morais, questões pessoais sobre sentimentos, e durante todo o filme é desenvolvido isso para nós nos apegarmos aos personagens e sentimos medo e também compaixão por eles. E algo que me marcou bastante na época foi a questão da ambientação do filme. E por mais que ele não seja 100% correto, de acordo com a linha temporal histórica, é algo que eu gostei muito quando vi na época. De ver fósseis antigos na nave alienígena e ao mesmo tempo ver humanos, ao mesmo tempo ver um mamute, todos vivendo ao mesmo tempo na era glacial, foi algo que, quando eu vi, por mais distópico que seja, foi algo que me marcou bastante e que eu gostei na época. E durante todo o filme acompanhamos as personagens e no final temos algo que é simplório. Não é algo que tenta fugir da curva ou ser algo fora da expectativa padrão. Não, é simples e entrega a proposta do filme. E então no final do filme nós temos o Manny, o Sid e o Diego, personagens que mudaram no decorrer da história e que agora estão ali juntos. E durante todo o filme vemos a sua evolução. E por mais que eu ache aquele Esquilo um dos personagens mais desnecessários já criados, ele tem um propósito. O propósito dele, de certa maneira, é contar a narrativa temporal do filme, onde ele é responsável por principais acontecimentos de maneira natural, digamos assim. Onde ele causa a erupção de um vulcão, ou até mesmo um terremoto, ou uma tempestade, tudo por uma noz. E sim, ele continua sendo desnecessário, mesmo após isso. E já chegamos no segundo filme. E, novamente, não se importe com questões temporais, porque Era do Gelo não segue nada disso. E no segundo filme nós temos três personagens novos, Ellie, Crash e Ed. Uma mamute e uma dupla de gambás, que traz mais humor para o filme. Se é que precisava, tendo o Sid no filme e já fazendo todo esse papel sozinho. E durante esse filme temos um aprimoramento na jornada e na história do personagem Manny, que no primeiro filme ele era sozinho e agora ele encontra alguém da sua espécie, mas ao mesmo tempo nós temos Ellie que não se identifica como uma mamute, porque devido ao fato dela ter crescido com os gambás, ela sempre achou que ela era uma gambá, porque ela nunca teve um padrão de comparação, digamos assim, da sua própria espécie. E durante o filme nós também temos o desenvolvimento de outros personagens. Temos o Sid com aquela cena icônica das pessoas idolatrando ele. Temos também o desenvolvimento de Diego, onde ele tem que superar a questão de predador dele. E de como ele é um predador para todos os outros e que ele não precisa disso para viver. E convenhamos, ele é o melhor personagem de toda a franquia. E no final, novamente, algo simplório que não se preocupa em ser algo mega diferente, mas que ao mesmo tempo entrega a proposta do filme e também entrega personagens diferentes, com uma evolução, menos os dois gambás. E no final nós temos uma resolução de que família não quer dizer que é de sangue ou da mesma espécie, que na verdade família são aqueles que se preocupam com você e estão juntos com você. E essa resolução do Manny que acaba sendo a resolução da Ellie também, e eles acabam ficando juntos no final.
E isso me pegou muito na infância. E talvez seja um dos principais motivos de eu gostar tanto do Era do Gelo 2. Porque, pessoalmente, tive muitas questões pessoais que mexeram comigo. E de família, de brigas familiares. E ao ver isso, eu comecei a entender que você pode encontrar família em outros lugares, não só em sangue, sabe? E chegamos no terceiro filme, onde as coisas ficam um pouco mais complicadas. Nós temos o Manny, que dessa vez tem que lidar com as questões de ansiedade e de se tornar pai, e de ele estar cada vez mais próximo de virar um pai. E ao mesmo tempo a gente tem o Sid, que está tentando se encontrar e não ser só um alívio cômico no meio de todo o filme e de todos esses personagens. E somos apresentados a um mundo escondido de dinossauros que, de certa maneira, pode fazer uma referência também ao fato do personagem Manny, do Sid, ter que lidar com responsabilidades acima deles e esse mundo se apresentar na frente deles como um grande desafio. Ou só porque as crianças gostam de dinossauro e eles fizeram isso por isso. Mas nós também temos o Bucky, que provavelmente é um dos personagens mais carismáticos da franquia, na minha opinião, e também um dos mais conhecidos até hoje, seja pelo TikTok ou por outras redes sociais, onde ele aparece diversas vezes, inclusive com a sua dublagem. E o filme passa seguindo a mesma narrativa, e por mais que ele acaba fugindo certas vezes, escorregando, devido ao fato de ter mais personagens, ele ainda consegue entregar uma resolução boa e com um desfecho que muda os personagens novamente e apresenta uma nova etapa na vida deles. E também temos... Bem, acho melhor a gente não falar sobre eles. E o que aconteceu com a franquia Era do Gelo é o que acontece com muitas outras, e isso até que é normal, onde uma franquia tenta cada vez emplacar mais e vender mais, e ao fazer isso, Era do Gelo tentou colocar diversos personagens diferentes, únicos, tentando fazer cada um deles ser único, singular e simples, e o que acabou não sendo. E para colocar diversos personagens, eles também colocaram dubladores famosos, atores famosos para dublar e designs e visuais diferentes para tentar vender mais bonequinhos. E no final de tudo não deu muito certo. Não deu muito certo porque ao fazer isso ocorre uma perca na história e na narrativa que deveria ser o principal do filme. E ao fazer isso, são tantos personagens, são tantas questões a serem abordadas que acaba se tornando um filme e uma história confusa. E, de certa maneira, por mais que tudo isso tenha ocorrido, eu ainda tenho boas lembranças do filme. E boas lembranças do que ele representa e das coisas que ele passou. E eu só vi até o quarto filme, mas eu tenho lembranças daqueles filmes que eu vi anteriormente. E por mais que eu não queira assistir eles de novo, eu vou para sempre lembrar deles. A Blue Sky Studio fechou devido a vários fatores. E o principal deles foi a pandemia, mas também houve a compra da Disney. Mas ele nunca se destacou muito, esse estúdio. Talvez seja por causa dos seus concorrentes, a DreamWorks e a Pixar, por exemplo, mas também devido ao fato deles nunca terem abrangido melhor as suas produções, tendo sempre focado muito em Era do Gelo. Mas como todo, foi um bom estúdio, e vai ser bom se lembrar dele nas gerações e no tempo que irá passar. Porque no final das contas, as histórias permanecem, por mais que os estúdios se fechem.